Bom, galera, vamos continuando, ó. Vamos lá. Então falamos do flagrante obrigatório, facultativo e o flagrante próprio, tá? Próximo, flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante, tá? Essa espécie, ela está prevista lá no artigo 302, inciso terceiro, tá? Artigo 302, inciso terceiro. E o que diz o artigo 302, inciso terceiro? Diz assim: considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade policial. Galera, se atentem a essa espécie de flagrante. Por quê? Essa espécie de flagrante, ela leva em consideração três requisitos. Quais são eles? Primeiro requisito, circunstancial. Segundo requisito, atividade. E terceiro requisito, temporal. Vamos analisar esses requisitos. Olha, o primeiro deles, requisito circunstancial. O que é este requisito? Galera, é bem tranquilo. O requisito circunstancial exigido aí no flagrante impróprio significa dizer que o agente eles deve estar em uma situação de flagrância, né? E o que é estar numa situação de flagrância? É justamente iniciar os atos executórios. Beleza? Joia? Bom, requisito de atividade. Esse requisito de atividade, ele sugere que deve ocorrer uma perseguição, né? Deve ocorrer uma perseguição por parte da autoridade policial. Esse é o requisito da atividade, né? Então, temos o requisito circunstancial, que é o início dos atos executórios, um requisito de atividade, que eu exijo também a perseguição, e por último, um requisito temporal. E o que é este requisito temporal? Significa que a perseguição ela deve ocorrer logo após o início da prática do fato. Então vejam, o requisito temporal ele leva em consideração justamente o tempo que, para o inciso terceiro, para o flagrante impróprio, significa logo após, tá? Lembrando que esses três requisitos eles são cumulativos, tá? Então, se eu conseguir preencher esses três requisitos, eu estou diante de um flagrante impróprio, tudo bem? Vou ler de novo, olha só. Considera em flagrante delito quem é perseguido, ou seja, requisito da atividade, logo após requisito temporal pela autoridade policial, né? Ou seja, iniciou a execução, eu tenho requisito circunstancial, beleza? Começou a perseguição, eu tenho um requisito de atividade. Se essa perseguição tem que ser logo após, eu tenho um requisito temporal. Esses requisitos são cumulativos, beleza? Tranquilo? Galera, agora eu quero que vocês façam uma observação aí. Qual que é essa observação? A observação ela está relacionada ao requisito logo após, ou seja, o requisito temporal. Por quê? Porque, gente, olha só, a doutrina ela já debateu muito essa questão do requisito temporal, ou seja, o que significa essa expressão logo após. Mas hoje a gente já tem um consenso, né? A gente já tem um consenso. E o que é esse consenso? Esse consenso diz o seguinte, olha, que a expressão logo após, ela está relacionada com o tempo de acionamento da polícia e o comparecimento da polícia até o local do crime. Então veja, o que é esse logo após? Ocorreu o delito, eu comunico a polícia, o tempo em que eu vou comunicar a polícia e o tempo em que ela vai estar no local dos fatos é considerado como o logo após. Então, cometeu o delito, liguei para a polícia foi até o local dos fatos, isso é logo após. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Agora vejam, gente, imagine que o delito foi cometido às 10 horas da manhã e eu liguei para a polícia somente às 5 horas da tarde. É logo após? Sim, é logo após. Por quê? Porque a expressão logo após, ela é ampla, né? Ou seja, ela diz que o logo após está entre o acionamento da polícia e o seu comparecimento no local. Então, ainda que eu tenha acionado a polícia muito tempo depois da ocorrência do fato, ainda haverá a situação de flagrância do flagrante impróprio. Beleza, gente? Tranquilo? Joia? Uma segunda observação aí, e preste atenção nessa que é muito importante.
Galera, crimes contra vulneráveis, né? Crimes contra vulneráveis. Veja só, os crimes contra vulneráveis, quando o crime é cometido contra um vulnerável, eu começo a contar o lapso temporal, ou seja, o logo após, a partir do momento em que o representante da vítima ele aciona a polícia. Tudo bem? Então, ainda que o representante da vítima tenha tomado conhecimento do crime 2 dias depois e tenha acionado a polícia, ainda haverá a prisão em flagrante. Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, show de bola. Vamos continuar, gente. Próxima modalidade, flagrante presumido. Artigo 302, inciso 4º do Código de Processo Penal. O artigo 302, inciso 4º, ele diz assim, olha: considera em flagrante delito quem é encontrado logo depois, com instrumento, armas e objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Ou seja, por isso que é presumido, né? O nome, ele é bem sugestivo. Por quê? Porque se eu encontro aquela pessoa, aquele autor, com objetos, instrumentos que me fazem presumir ser ele o autor do crime, neste caso eu posso realizar a prisão em flagrante e a minha prisão será o flagrante presumido, tá bom? Bom, olha só, em que situação que ocorre a prisão em flagrante no flagrante presumido? Vejam, imagine que ocorra um crime de furto, por exemplo, né? Ocorra um crime de furto e aí a polícia encontra o possível autor com os instrumentos que fazem presumir que ele foi o autor. Neste caso, cabe a prisão em flagrante presumida. Tranquilo? Beleza? Joia? Galera, seguinte, olha só. Também já houve muito debate a respeito do que significa esse logo depois, que difere, né, do flagrante impróprio que diz logo após. Mas hoje também temos um consenso, e esse consenso diz o seguinte: o logo depois significa a mesma coisa do que o logo após. Ou seja, muito embora as expressões sejam distintas, né? Flagrante impróprio é logo após e flagrante presumido é logo depois. Muito embora sejam expressões distintas, o significado ele é o mesmo, tudo bem? O significado é o mesmo. Tranquilo, gente? Beleza? Joia? Bom, olha só, última observação aí dessa espécie de flagrante. Vejam, a perseguição, assim como no flagrante impróprio, ela tem que ser ininterrupta, tudo bem? Ou seja, não basta o encontro do autor com os objetos que façam presumir ser ele o autor do crime, não basta um encontro fortuito, um encontro ocasional. Precisa ser uma perseguição, e essa perseguição precisa ser ininterrupta. Beleza? Tranquilo? Joia? Bom, vamos lá, gente.